Hoje a gente vai para o capítulo 14. Esse capítulo 14, a gente sai do capítulo 11, dá um salto, mas não preocupe com esse salto aí do capítulo 12 e 13, porque esse capítulo 12 e 13 aqui, por mais que eles não vão ser muito... Lógico que a gente utiliza alguma coisa, mas não é tanto igual era aquele salto do capítulo 11, né? Aquele salto do capítulo 11 foi mais, digamos, prejudicial do que esse salto aqui dos capítulos 12 e 13 do livro. Então, isso aqui vocês vão encontrar no capítulo... Essa aqui é a seção 14.1 do livro do Stuart, do volume 2 lá. Então, aqui a gente começa a falar de função de mais de uma variável. A gente deixa todo aquele mundo lá de sequência e série numérica e vamos tratar de função. Algumas pessoas gostam mais dessa parte aqui do curso do que a parte anterior, né? Não gosta muito de séries e sequência. Por quê? Porque função é um assunto que vocês estudaram lá no curso de cálculo 1. Só que a diferença é que lá vocês... É chato, né, Lucas? Alguém chegou aqui, deixa eu ver quem é que chegou. Não, acho que só impressão minha que alguém chegou, mas ninguém chegou, não. Lá no curso de cálculo 1, você estudava função, mas sabe que vocês estudavam função? Mariana, novidade, não lembro, Mariana participando, chegando aqui. Lá no curso de cálculo 1, o que acontece? Você estudava função, a função f lá, elas eram função que ia de um intervalo contido na reta, poderia até ser a reta toda, em R. Então, para cada x, vocês associavam um f de x que vocês chamavam de y, que era a imagem. Então, vocês esgotaram esse tipo de função lá em curso de cálculo 1. Por quê? Vocês viram gráfico, domínio, contradomínio, imagem, que mais vocês viram? Limite, continuidade, integração. Então, todas essas coisas vocês fizeram para essas funções aqui de R em R. Só que, agora, o que eu vou fazer? Aqui nesse nosso mundo, a gente vai pegar as funções ditas de várias variáveis. Então, qual vai ser a diferença primordial para essas funções que a gente vai estudar a partir de agora, para que vocês estudaram no curso de cálculo 1? Porque agora o meu domínio ele não vai ser mais no intervalo da reta. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dimensão do meu domínio. Por mais que essa função ela vai continuar chegando em R, ou seja, vai ser R elevado a 1 aqui, ou seja, a imagem dela vai ser um número real. Só que agora a gente vai falar de função que está no mínimo o domínio no R2 ou 3 ou maior dimensão, ou seja, o nosso domínio agora vai ter mais de uma dimensão, ela não vai ser simplesmente um intervalo da reta. Então, nessa primeira aula aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver como é que comporta o gráfico de uma função desse tipo, onde é possível a gente conseguir visualizar o gráfico, em qual a dimensão que a gente consegue visualizar, como que funciona a imagem, né? Ou seja, eu falei para vocês que a imagem ela vai continuar caindo nos reais, tá vendo? Então, nessa primeira aula, a gente vai dar fazer uma abordagem do que seria esse mundo para a função de várias variáveis, beleza? Então, aqui a gente vai começar a falar disso. Então, como que a gente pode definir essas funções? Então, aqui tem 4 maneiras, a gente poderia definir função utilizando 4 formas. Uma seria verbalmente, ou seja, através da descrição de palavra. Outra maneira seria numericamente, ou seja, uma tabela de valores. Outra maneira, faltando um S aqui, de valores. Algebricamente, ou seja, por uma lei de associação, ou seja, um f de x, y, né? Aqui a gente vai ter pelo menos um x e um y no domínio, pelo menos 2 variáveis. Lá no caso lá de vocês, no curso de cálculo 1, a lei de associação era essa, né? Sei lá, seno de x. Ou seja, uma função que pega a cada x e associa o seno de x. Então, isso aqui é uma fórmula explícita. Visualmente seria através de um gráfico ou por uma curva de nível. Então, aqui talvez vai ter uma novidade aqui para vocês, porque curva de nível, lá no curso de cálculo 1, vocês não estudam curva de nível. Então, aqui nesse curso de cálculo de várias variáveis, né, ou que seria uma parte do curso de cálculo 2 originalmente,
a gente tem as curvas de nível. A gente vai ver o que significa. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz tudo para duas variáveis, ou seja, agora eu vou pegar minha f, no mínimo, duas variáveis aqui no domínio, mas não significa que isso aqui funciona só para duas variáveis. Você pode fazer isso para mais variáveis sem problema nenhum. Então, vamos lá. O nosso primeiro caso é definição de função de duas variáveis. Do mesmo jeito que eu estou definido para duas variáveis aqui, isso aqui vale, né, para 3, para 4, para 5, para N variáveis. Então, uma função é f de duas variáveis. Alberto costuma participar. Alberto chegando. Então, uma função de duas variáveis, o que é uma função de duas variáveis? Ela é uma regra. Essa regra, ela vai associar a cada para-ordenado, tá vendo a primeira diferença? Ao invés de você pegar um número x, lembra que a f lá no curso de cálculo 1 pegava x e associava um f de x. Agora eu não vou pegar mais um x, eu vou pegar um par ordenado e vou associar um número real. Esse número real eu vou chamar f de xy. Então, esse xy ele vai estar num conjunto D contido no R2. A diferença aqui é que esse camarada aqui estava contido no intervalo da reta. Tá vendo? Agora, como eu aumentei uma dimensão, então agora o meu par ordenado vai estar contido num D. Então, esse D aqui, ó, ele vai estar no R2, ele vai ter coordenada x e y. Beleza? E aí eu vou pegar esse número e vou associar a um único número que vai ser a imagem dele, que eu vou chamar f de xy. Vocês lembram que para ser função, cada elemento do domínio tem que estar relacionado a uma única imagem. É aquela história que o filho não pode ter duas mães. Vocês lembram quando estava lá no ensino médio, que o pessoal ia ensinar a função, pegava um conjunto A, pegava um conjunto B, e aí pegava os elementos do domínio aqui e os elementos do contradomínio aqui, ó. Aí pegava esse, associava esse, pegava esse. Isso aqui é permitido, por quê? Porque, tecnicamente, aqui uma mãe ela pode ter dois filhos diferentes, né? Ou até mais. Então, isso aqui era função. Então, isso aqui ok. Para função, ok. Mas se você pegasse assim, ó, se você pegasse esse camarada e pegasse duas imagens para ele, ou seja, tanto esse número aqui como esse número aqui, aí isso aqui já não era mais função. Era simplesmente o que a gente chamava de relação. Então, aqui eu tenho um cuidado que a cada número xy, a cada para-ordenado, a cada para-ordenado, eu associo um único número que eu estou chamando de imagem. Tá vendo? Então, o conjunto de imagem é um número que pertence a R. Então, imagine que vocês têm aqui, ó, o R2. Aí você tem um conjunto D qualquer aqui. Você tem um par ordenado aqui no conjunto. Isso aqui vai cair em R. Então, esse camarada aqui, você pega e associa ele através de uma lei de associação. E aí eu vou ter a imagem. A imagem é esse número real, f de xy. Tá vendo? A imagem são os f de xy pertencente a R, tá vendo? A reta aqui. De forma que o xy está no domínio, qualquer lugar aqui. Ficou claro a definição de função de duas variáveis? Beleza. Ok. Então, o que acontece? Frequentemente, a gente chama esse camarada aqui de Z para poder utilizar os três eixos coordenados. A gente vai ver mais para frente por que a gente chama esse... Lembra que vocês chamavam o Y de f de x? Lá no curso de cálculo 1? Por que isso? Quando vocês faziam o gráfico, a imagem do x era o quem? Era o f de x. Como você marcava ele no eixo do y, então geralmente você chamava esse f de x aqui de y. Então aqui a gente vai ver o porquê que chama esse z, Vinícius chegando, por que chama esse esse f de xy aqui de z, que é exatamente esse motivo aqui, ó, que chamava o y de f de x, porque você vai estar marcando ele no eixo do y. Aqui a gente vai chamar de z, porque a gente vai estar marcando essa imagem exatamente no eixo do z, beleza? Então aqui as variáveis x e y, elas estão livres aqui no domínio para poder
todo ponto que eu estou desenhando aqui, ó, ele vai ter uma coordenada x e y distintas, tá vendo? Então, tá livre para você escolher qualquer x e qualquer y. Qualquer ponto aqui está livre para você escolher aqui no domínio. Então, essas variáveis elas são chamadas de independentes. E a partir do momento que você escolheu o XY e calculou a imagem dele, aí, logicamente, esse Z aqui, que é a imagem desse XY que você escolheu, aí esse camarada aqui é chamado de dependente, beleza? Tá vendo que é a mesma coisa se você comparar com o curso de cálculo 1, tinha tem a mesma terminologia, ou seja, a gente define função da mesma maneira. Aqui, ó, um exemplo para a gente fixar. Ó, o exemplo 3.1 vai falar aqui a respeito de como que você pode descrever uma função, sem necessariamente falar da lei de associação dela, porque tem 4 maneiras para a gente definir função. Nessa aqui, ó, eu defini de maneira verbal. Por que verbal? Porque aqui está falando, ó, em regiões com inverno rigoroso, o índice da sensação térmica, tá vendo? Ela é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. É aquela famosa sensação térmica, né? Esse camarada aqui que ele chamou de W, ele mede a temperatura subjetiva. Por quê? Porque ele não é a mesma temperatura que o termômetro mede. Por quê? O termômetro ele vai medir uma temperatura real, digamos 20 graus Celsius. Mas só que a sensação térmica, dependendo da velocidade do vento, isso aqui você já deve ter experimentado na pele, né? Algumas vezes. Quando tem vento, numa situação com maior vento, por exemplo, fica parecendo que está mais frio do que realmente está. Então, esse camarada W aqui, ó, eu estou falando que ele é uma função que depende da real temperatura que o termômetro realmente mede e a velocidade do vento. Então, se o termômetro medir 20 graus Celsius, esse W aqui, ele poderia estar com a sensação de 17 graus, por exemplo. Por quê? Porque leva em consideração a velocidade do vento. Então, eu descrevi o que significa uma função verbalmente, mas eu não coloquei para vocês aqui nenhuma lei de associação. Ficou claro? Como que a gente poderia definir uma função verbalmente? Beleza. Agora, ó, para vocês verem outro exemplo aqui. Essa aqui eu já tenho uma lei de associação, ó. Essa aqui é a famosa função do Cobb-Douglas, né? Utilizada para modelar a produção da economia norte-americana. Mais para frente, talvez a gente vai debandar com essa função para poder descobrir quanto que vale esse B, quanto que vale esse alfa que está aqui. Mas, por enquanto, vamos só mostrar para vocês como é que é a lei de associação dessa função produção. Então, essa função aqui essa P aqui, ela é a função produção, ou seja, a produção total, ou seja, o valor do dinheiro, né, produzido em um ano. E para isso, eles levaram em consideração 2 fatores, que é o L. Quem que é o L? A quantidade de horas trabalhadas, tá vendo? É o número total de pessoas, horas trabalhadas em um ano. E esse K aqui é a quantidade de dinheiro investido, ou seja, com mão de obra, com maquinário, com matéria-prima e tal, né? O imposto, tudo tá aqui nesse K. Então, com essa fórmula aqui, ó, B que multiplica L elevado a alfa, que multiplica K elevado a 1 menos alfa, onde B e alfa aqui são constantes, esse B aqui, na verdade, depois a gente vai chamar ele até de beta, né? Para ficar 2 letras gregas. Isso aqui são constantes. Beleza? Aí, isso aqui modelou a economia norte-americana, eu acredito. Depois a gente vai ver uma tabela, acho que é no final dos anos 800 e início dos anos 900. Eles fizeram esse trabalho aqui, né? Acho que fez acompanhamento durante 20 e poucos anos e chegaram a essa fórmula para a economia americana. Mas o que esse exemplo aqui quer dizer para vocês? Que aqui eu consigo definir uma função utilizando uma lei de associação, ou seja, eu utilizo da álgebra para poder falar que a produção ela depende do quê? Desse L aqui e do K. Beleza? Então, é outra maneira de a gente definir uma função dessa maneira. Ficou claro até então, gente?
Beleza. Outra maneira seria através do gráfico. Então, olha o gráfico aqui. Logicamente, eu coloquei uma lei de associação aqui para produzir essa função aqui. Eu nem lembro qual foi que eu coloquei no GeoGebra. Eu achei o desenho bonitinho, né? Mas é alguma coisa que depende de x e de y. Eu não lembro qual foi a lei de associação que eu utilizei. Mas é para mostrar para vocês que como que funciona o gráfico aqui nesse mundo. Como é que eu posso... eu tenho um domínio, tá vendo? Meu domínio aqui é o chão. Tem duas variáveis, tá vendo? O domínio tem duas variáveis. É o D aqui. Para cada ponta aqui do chão, para cada XY, eu tenho o quê? Eu tenho um Z. Eu tenho uma imagem associado. Deixa eu pegar outra cor aqui, talvez dá para ver melhor. Ó, eu tenho um Z. Para cada XY, eu tenho um Z associado ao meu XY, que é a minha imagem. Lembra que eu falei para vocês que chamava o Z de f de XY? Igual a gente chamava o y de f de x, por quê? Quando a gente marcava o gráfico lá, a gente marcava no eixo do y, não era? Aqui, como a gente está marcando o z, tá vendo? O f de xy, a gente está marcando no eixo do z. Então, por isso que é usual a gente chamar z igual a f de xy. Então, para cada xy que eu pego aqui no chão, logicamente eu vou ter uma imagem diferente, ou seja, eu vou ter um valor de z, dependendo do quê? Da lei de associação do f de xy. Aí você pergunta, o que poderia ser isso? Poderia ser assim, ó, f de xy igual a x ao quadrado mais 2y. Isso aqui é uma lei de associação. Por quê? Quando eu calculo, por exemplo, o f de 1, 1. Qual que é a imagem do 1, 1? É 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Então, dá 3. Então, a imagem do ponto 1, 1 vale 3. E assim vai. Daí, eu queria que vocês entendessem a dificuldade da gente, de acordo com essa definição aqui, está falando a respeito do que é o gráfico, né? O gráfico é o conjunto de todos os pontos do R3 que tem essa carinha, né? Ou seja, tem o XY do domínio associado com a sua imagem, que é o Z. Então, aqui dá para fazer uma analogia com a curva que a gente tinha no R2, né? Você tinha o gráfico no R2, era assim, né? A cada X associava um Y. Então, os pontos aqui, ó, XY pertencente ao R2, tal que o Y é exatamente a imagem do X, isso aqui seria o gráfico que vocês viram lá no curso de cálculo 1. Então, o gráfico agora vai ser o quê? Vai ser um ponto do R3, vai ser os pontos, tá vendo? Contido no R3, de forma que esse Z aqui, ele é exatamente a imagem desse domínio. Tá vendo? O Z aqui é o f de x, y. Tranquilo? Então, isso gera o quê? Gera um gráfico. Esse gráfico aqui, a gente chamava essa curva aqui de uma curva C, lá no curso de cálculo 1. Aqui eu vou chamar de uma superfície S. Beleza? Então, a gente vai dar um nome para o gráfico aqui de superfície. Esse é o nome que a gente vai dar para o gráfico para uma função de duas variáveis. Ficou claro, gente? Beleza. Alberto, Rian, Lucas, falou sim, beleza. Então, a aula de hoje ela é bem mais curta do que as demais. Não sei se vocês viram o conteúdo antes da... porque nessa semana de prova eu não quis sobrecarregar muito, né? Porque para não... Eu sei que já tem bastante coisa antes para poder vocês verem. Aí eu deixei essa aula de segunda bem pequenininha e a aula de quarta-feira é de um tamanho razoável, né? Para não acumular muito durante essa quarta semana. Aqui a gente vai ver um exemplo de como é que funciona na prática o gráfico. E aí eu gostaria, que eu estava falando para vocês, a dificuldade que tem da gente traçar o gráfico. Ver se eu consigo tirar essa linha aqui. Consegui. Que a gente tem a dificuldade de produzir um gráfico, uma superfície. Porque lá no curso de cálculo 1, vai ter um pouquinho de tudo, viu, Vinícius? Porque, na verdade, são... Por exemplo, a parte de séries, por exemplo, eu posso escolher uma questão que cobra mais de uma sessão, né? Porque se você fizer a conta lá, a gente vai cobrar a seção 11.1, que é sequência, depois a gente vai cobrar a seção 11.8, que é série de potência, 11.9, representação de função por série de potência, 11.10, Taylor e Maclaurin, e 11.11, aplicação dos polinômios de Taylor.
Então, aqui já são 5 sessões, né, do capítulo 11, e a gente vai cobrar a 14.1 e a 14.3. 14.1 é essa que nós estamos estudando, e 14.3 que será a derivada parcial. Logicamente, aqui a 14.2 que pulou aqui fala a respeito de limite de continuidade, que eu preciso que vocês estudem para poder a gente falar de derivada parcial, né? Esse salto aqui, ele não pode ser feito dessa maneira, né? Tem que estudar essa sessão. Mas é pequena essa sessão aqui. Até quarta-feira vocês dão conta de ver, com certeza, essa 14.2. Então, na prova mesmo, vai ter 7 sessões. 5 aqui com mais 2 de cá, entendeu? Vai ter um pouquinho de cada. Ficou claro? Mas não precisa ficar apavorado, não. É só, se vocês têm feito a lista, a prova é simplesmente resolver mais um exercício daquele lá da lista. Então, logicamente, não com os mesmos valores numéricos, né? Mas parecido, né? Então, voltando aqui, no curso de cálculo 1, como é que vocês faziam gráfico de uma função? Quando você não conhecia. Suponha que a função sua lá era x que multiplica seno de x. Qual que era a estratégia que vocês utilizavam? Vocês faziam uma tabela, não fazia? Pegava, por exemplo, uns valores conhecidos, pegava menos 90 graus, pegava 0, pegava 90, pegava 180, fazia uma tabelinha, não era? E calculava o valor, né? Pegava isso aqui e substituía, né? Achava o valor aqui, o f de menos π sobre 2, achava o valor do f de 0, achava o valor de π sobre 2, achava o valor de π, ia lá e colocava no gráfico, não era isso? E depois ligava os pontos. Logicamente, não é isso aqui não, viu, gente? Esse aqui não é o exemplo, não corresponde a esse exemplo, não. É só para vocês relembrarem o que vocês faziam lá. Não era isso que vocês faziam? Pegavam os valores próximos de x, né? Calculava a imagem e aí interligava, não era isso? Para fazer o gráfico? Quando vocês não conheciam a lei? Só que agora imagine uma coisa dessa aqui, ó. Você não saberia nem por onde você começava, né? Imagina que você pegou o 0, 0, calculou o f de 0, 0. O que é o f de 0, 0? O f de 0, 0 é colocar 0, 0 no lugar do x. Então, deu raiz de 9, que deu 3. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui na cúpula é exatamente a imagem do 0, 0, lá no chão. 0, 0 lá no chão. Ó, 0, 0. Aqui, ó, 0, 0 aqui no chão. Gerou a imagem 3. Gerou a imagem 3. Agora, qual que é o próximo ponto que você ia pegar? Ó, tá vendo que aqui a possibilidade de vocês pegarem ponto aqui, vocês teriam que pegar bastante ponto e mesmo assim o negócio não ficava ainda... Não ficaria nada producente, né? Não seria nada... Qual que é a palavra que eu uso? Não seria nada legal fazer esse tipo de conta, né? Imagina que você calculou a imagem de todo mundo aqui, ó. Vocês iam ter um monte de número aqui no eixo do Z e você ainda não ia saber o formato da superfície, concorda? Que isso aqui não dá para fazer dessa maneira? Concorda que não dá para fazer dessa maneira que fazia no curso de cálculo 1? Não é produtivo, né? Você não consegue ir para esse lado. Então, nesse mundo aqui, ou você conhece a cônica, que é a lei de associação que gera a função, igual nesse caso aqui, se a função for só seno de x, você sabe o formato dela, não sabe? Porque a função seno de x é conhecida. Agora, nesse caso aqui, a gente, quando você pegou o gráfico da função, elevou ao quadrado dos dois lados, deu a equação de uma esfera, tá vendo? A equação da esfera, você sabe, ela é centrada na origem de raio 3. Como aqui tem a raiz quadrada, então significa que eu não pego a parte de baixo, ou seja, os f de x não pode ser negativo. Ou seja, a parte da esfera que estaria aqui para o lado de baixo, essa parte aqui não existe, por quê? Porque eu não tenho imagem z aqui, ó. O z ele não pode ser
negativo, beleza? Porque a lei de associação aqui é uma raiz quadrada, então as imagens dos XY são só números positivos, é só o pessoal que está daqui para cima, ou seja, daqui para baixo não tem imagem, né? Não tem nenhum Z negativo, não tem nenhuma imagem negativa. Então, nesse caso aqui, ó, eu consegui desenhar o gráfico da minha função. Por quê? Porque eu conheço qual a cônica que gerou. Se eu não conhecesse que isso aqui era uma esfera centrada na origem de raio 3, eu não saberia nem por onde começar. Então, nesse caso aqui, sempre a gente vai estar à mercê de um programa de computador para poder desenhar a superfície. Se eu peço para vocês qual que é o gráfico da função seno de x vezes y, não dá a mínima ideia. Por que é ruim fazer isso? Ó, imagine que você pegou aqui, ó. Como é que você iria adivinhar uma coisa dessa? Quer ver só um momentinho? Deixa eu mostrar para vocês o que daria. Aí você fala, seno, eu sei que é entre menos 1 e 1. Mas só que eu acho que ficaria nesse mundo aí do menos 1 e 1, né? Imagina você pegou seno de x vezes y. Qual que deu? Ficou realmente uma coisa entre menos 1 e 1, tá vendo? A parte de cima aqui, o z foi até o 1 e foi até o menos 1. Mas o gráfico ficou isso. Aí, opa, aqui ficou só seno de x? Não ficou seno de x vezes y, não. Vezes y. Não sei por que ele não está querendo. Deixa eu fazer aqui novamente. Seno de x vezes y. Fez só o seno de x. Não sei por que ele não está querendo fazer o seno de x vezes y. Z. Deixa eu usar isso aqui. Z igual a função seno de x vezes y. Não sei porque. Deixa eu ver seno mais. Deixa eu ver se ele faz o mais. Fez seno de x mais y. Olha o que deu. Tá vendo que, de qualquer maneira, é difícil se fazer uma outra lei de associação. Fazer um mais simples aqui, ó. X ao quadrado. Ó, x ao quadrado vezes y mais y. Olha o que deu. Tá vendo que é praticamente impossível você deduzir o que seria o gráfico? Ou seja, pegando pontos, igual você fazia no curso de cálculo 1, e calculando a imagem e ligando os pontos. Então, nesse mundo aqui, não é produtivo. Não é produtivo fazer dessa maneira. Então, sempre a gente vai precisar de um software para poder desenhar, beleza? A não ser quando é a equação de um cone, de uma esfera, de um paraboloide, aquelas cônicas que vocês viram lá no curso de Gaal. Ficou ok? O que significa gráfico de uma função de duas variáveis? Beleza. Então, para a gente terminar, a gente vai falar das curvas de nível. O que seriam as curvas de nível? O pessoal da cartografia usa bastante essa ideia, porque para fazer mapa, por exemplo, de uma região montanhosa, a gente vai ver que isso aqui é interessante. Nível. O que seria nível? Não sei se tem alguém que tem pedreiro na família ou acompanhou alguma construção em casa, alguma coisa a respeito da engenharia civil. Você tem? Então, vocês conhecem aquela famosa mangueira? O pessoal pega uma mangueira transparente, uma mangueira da grossura de um dedo, coloca água dentro e aí, exatamente. Então, o Rian já está sabendo o que é nível. O que é a ideia aqui? Por exemplo, como é colocar piso na casa? O que faz? Tirar o nível. Por que tirar o nível? Para que o piso fica... Olha aí, beleza, tá? A gente já sabe o que é o nível. Então, ótimo. Então, imagine que você foi lá e pegou a mangueira e colocou numa altura, sei lá, de 1 metro. Então, marcou lá, geralmente os pedreiros gostam de fazer um triângulo, né?
não sei por que faz um triângulo, né? Mas eles gostam de fazer um triângulo assim, né? Na ponta do nível. E aí, o que acontece? É, pega a mangueira e vai lá do outro lado da sala, o chão aqui está todo irregular, e a ideia é que você marque exatamente, ver onde é que a água parou na mangueira, na altura, quando colocou 1 metro aqui, onde é que a água parou do outro lado, você faz o famoso triângulo também. Por quê? Porque quando regularizar o chão, a ideia é que aqui fique exatamente 1 metro e aqui também fique exatamente 1 metro. Então, isso aqui significa nível. Então, onde que isso vai ser aplicado aqui nesse nosso mundo? É quando você pega a imagem igual a constante. Então, imagine que a esfera aqui, ó, você quer fazer o nível nessa esfera aqui, ó. Então, você quer pegar e cortar na altura 1. Então, você quer fazer um plano na altura 1. Então, quando você faz um plano aqui, corta a esfera na altura 1, ou seja, o que significa o Z igual a 1? Significa que todas as imagens aqui nesse plano, todas as imagens têm a altura 1. Então, concorda que isso aí, quando você faz a interseção com a esfera, vai gerar uma circunferência? Quando você pega o plano e corta pega o plano e corta a esfera, esse hemisfério norte, vai gerar um plano. Esse camarada aqui, ó, essa curva que gerou, é chamada curva de nível. Por que é a curva de nível? Porque todo mundo que está sobre essa circunferência, todos os pontos, eles vão estar exatamente a uma distância 1 do chão, que é o plano XY aqui, ó. Ok? Então, esse K aqui, ele dá exatamente o nível. Então, a curva de nível, o nome chama curva por causa disso, porque quando você faz a interseção de uma superfície com o gráfico, ou você faz a interseção da superfície com um plano na altura K, o que você vai ter é exatamente uma curva. Beleza? Então, é o que está falando aqui, a curva de nível, tá vendo? É um conjunto de todos. E quando for desenhar, como é que é? Quando for desenhar o resto de... O resto de quê, Ria? Odomiro, Oi. é, que eu quero perguntar assim, que vai cortar no meio, né? Você A, corta na vai cortar no meio da circunferência, né? esse K aqui vai ser dado para você, né? Ele vai querer o nível 1, o nível 2, o nível 1, 1,5, o nível Sim, 0,7. tipo isso. Porém, em cima, é como você estava falando, em cima vai ficar mais fino, né? Isso. Porque é uma circunferência. Mas e quando for desenhar o resto de baixo? Já que fez um plano em cima e o restante embaixo vai ficando cada vez maior, sabe? Sim, mas a curva de nível, para cada nível, o desenho da curva de nível para circunferência vai ser tipo isso aqui, ó. Para cada valor de K, você vai ter uma curva de nível. Imagina que você pegou o K igual a 3. Se você pegou o K igual a 3 aqui nesse exemplo, ó, vai cortar exatamente o topo aqui, não vai? Vai. Então, K igual a 3 seria a origem, seria o 00 aqui, ó. Não teria nem curva, seria simplesmente o ponto 00. Aí você pegou K igual a 2,9. Se você pegou K igual a 2,9, é um pouquinho menor do que 3. Vai dar uma circunferência aqui no topo, bem pequenininha, não vai? Perto do Sim, 3 aqui. sim. Então, vai gerar outra circunferência pequenininha aqui, ó. Seria essa daqui, essa primeira. Seria referente a K 2,9. E assim você vai fazendo, entendeu? Aí, se você pegar K igual a negativo, aí você não vai ter curva de nível, não vai fazer sentido. Porque quando você pegar K negativo, K igual a -1. K igual a -1, você não... Ó, imagina que você pegou K igual a -1, significa que você vai resolver essa conta aqui, ó. Isso aqui não vai ter solução em R, ou seja, não vai ter nenhum valor de x, y, de forma que você coloca aqui e esse valor dessa raiz quadrada vai valer -1. Se não tem solução, então significa que não intercepta a superfície com o nível -1. Ou seja, a parte de baixo aqui não tem nenhum nível, né? Só vai Sim. fazer sentido se o K for maior ou igual que 0 e menor ou igual que 3. E aí as curvas de nível vai ter esse formato aqui, ó.
Entendi. Beleza? Então, vamos lá. Então, uma curva de nível é o conjunto de todos os pontos do domínio nos quais o valor da imagem é exatamente o K que você pegou. Igual eu falei para vocês, imagine que você pegou K igual a 3. Nesse caso aqui, o K igual a 3, os únicos valores, a curva aí seria simplesmente o XY igual a 0, 0. Não tem, tá vendo? Quando você pega essa conta aqui e tenta resolver ela igual a 3, quando você eleva ela ao quadrado, tá vendo? Vai ficar 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 9. Então, esse camarada aqui vai cortar com esse. Você vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. A única solução para isso aqui é se o x e o y for 0, 0. Beleza? E aí você vai fazendo. Isso vai valer para qualquer gráfico. Para qualquer gráfico. Isso aqui eu estou falando um exemplo para vocês utilizando a f de xy. Valendo isso aqui, ó. 9 menos x quadrado menos y quadrado. Mas a lei de associação da f, ela pode ter qualquer valor, entendeu? Pode ser qualquer outra coisa algébrica, dependendo de x e y. Ficou claro, Lucas? Que pode ser qualquer coisa. Essa f aqui, ela pode ser qualquer coisa. Beleza. Então, o que acontece? Aqui está falando da relação que você pode observar entre as curvas de nível, porque quando eu fiz, por exemplo, o z igual a 1, o k igual a 1, peguei a altura 1, todo mundo que está sobre aquela circunferência vai ter a distância deles até a origem, até o plano xy, vai ser exatamente 1. Então, nós podemos observar na figura abaixo a relação das curvas de nível com os cortes. Então, aqui para vocês verem, ó, nessa figura. Eu tenho o gráfico, a superfície é essa em azul. Tá vendo? Essa aqui é a minha superfície. E aí, o que acontece? Eu fiz os cortes, né? Ou seja, para cada curva azul aqui, ó, eu tenho um valor de z diferente lá que eu fui escolhendo, tá vendo? Para cada valor de z que você escolheu aqui, você gerou um corte, tá vendo? Você pegou um plano aqui, ó, o valor de z escolhido. Né? Imagine que esse aqui seja 40, z igual a 40, é o segundo aqui de baixo, z igual a 40. Com isso, você gerou exatamente o que está aqui, né? Deixa eu dar um zoom para vocês observarem aqui, ó. Ó, a primeira, ele pegou exatamente o 45, tá vendo? Que é essa primeira curva aqui de cima, ó, essa aqui, ó. 45, tá vendo que gerou essa? A de dentro? Depois pegou 40, K igual a 40, K igual a 35, igual a 30, 25 e 20. Então, esse último aqui é o 20, né? Que é relacionado a essa última curva de nível aqui, ó. Então, esse aqui é o 25, que é o valor de z igual a 25. Esse aqui é o 25, esse aqui é 20, esse aqui é 25, esse aqui é o 30, e assim vai. Ficou claro, gente? O que significa as curvas de nível? Beleza. Aqui, se você for para o mundo real, ó, aqui tem um desenho de uma montanha, talvez, né? Então, você olha para esse gráfico aqui, logicamente como é que você, se você tivesse num território onde, deixa eu dar um zoom aqui, onde você tivesse à disposição esse gráfico, e aqui tem até os valores, tá vendo? Aí, o que você poderia observar nesse gráfico? Onde que as curvas estão mais próximas uma da outra, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo que as curvas estão muito próximas uma da outra? Aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar um. Aqui, ó. Tá vendo que tá mais próxima nessa região aqui, ó? Aqui já começa a espaçar mais, tá vendo? Então, o que significa isso? Isso significa que isso aqui são curvas de nível, tá vendo? Tá vendo que tem os níveis aqui, ó? Então, o que isso significa? Se estão próximo uma da outra, significa que essa região é bem inclinada, né? Essa montanha, se você fosse subir aqui, por exemplo, significa que você fez um corte, e aí você fez um corte próximo a ele, e aí quando você fez a projeção desses cortes lá no chão, ficou muito próximo uma linha da outra.
Então, o que significa isso? Significa que sua região ela tinha esse formato aqui, ó. Você fez um corte aqui e fez um corte aqui, ó. Quando você fez a projeção aqui, você fez a projeção aqui, ó. Tá vendo que a projeção ficou próxima uma da outra? Mas olha o tanto que você subiu. Agora, se o terreno fosse mais assim, menos inclinado, você fez um corte aqui, você fez um corte aqui. Quando você fez a projeção, o que aconteceu com a projeção? Tá longe uma da outra, tá vendo? Quando você projetou, então significa que linhas mais espaçadas uma da outra, significa que a região ela é mais plana. Quando você tem linhas muito próximas uma da outra, significa que a região é mais íngreme, né? Tem subida acentuada. Então, na cartografia, se lê dessa maneira. Ficou claro onde que as curvas de nível são utilizadas no mundo real? Nesse caso aqui, usou para poder fatiar uma montanha, né? Beleza. Aqui, para quem é, por exemplo, da engenharia química, né? Engenharia química, o pessoal usa bastante essas curvas, né? Onde a pressão, tem a mesma pressão, né? Ou tem a mesma temperatura. Aí essas curvas eles dão nomes especiais, né? Que são as isotérmicas, né? Que são as mesmas, ligadas às mesmas temperaturas. Ou isobárica, né? Eu acho que é o nome que dava para a mesma pressão. Então, é útil essa questão da temperatura, as curvas de nível para esse caso. E para terminar, aqui tem um exemplo de curva de nível, como que a gente faz curvas de nível na prática, né? É um exemplo que a gente viu lá do gráfico, exatamente, o gráfico dessa função aqui é exatamente aquele hemisfério que a gente viu, né? Metade de uma circunferência. O gráfico dessa função seria esse aqui. E aí a gente está pegando valores de K 0, 1, 2 e 3. Quando você pegou K igual a 0, o que acontece? Você pegou K igual a 0, você pegou exatamente o chão. Quando você pegou exatamente o chão, que é esse primeiro aqui, ó, é a curva de fora. Se você pegou K igual a 0, então significa que raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 0. Se eleva ao quadrado dos dois lados, aqui você vai chegar na equação de uma circunferência, né? Passou esse pessoal que está negativo para o outro lado. Uma circunferência de centro na origem, raio 3. Então, é a curva de fora. Depois, quando você pega o K igual a 1, que seria esse caso aqui, ó, K igual a 1. Então, aqui agora eu vou igualar a 1. Então, o que vai acontecer? Se você igualar a 1, eleva ao quadrado dos dois lados. Agora você vai pegar esse 1 e vai subtrair aqui. Então vai ficar 9 menos 1 vai ficar 8. Então isso aqui dá a equação da circunferência de centro na origem e raio raiz de 8. Raiz de 8 dá menos que 3 um pouquinho. Tá vendo que está colado aqui, ó? Está praticamente colado uma circunferência na outra, porque a raiz de 8 aqui é muito próximo da raiz de 9, que é o raio. Depois você pega o K igual a 2. Quando você pega o K igual a 2, você vai substituir aqui por 2. O que vai acontecer? Ó, 2 ao quadrado vai dar 4. Opa, aqui ainda não, né? Aqui é 2 ainda. Aí eu vou elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado dos dois lados aqui vai dar 4. Aí 9 menos 4 vai dar 5. Aí deu exatamente esse aqui, ó. Em azul. O raio aqui já deu raiz de 5, tá vendo? É menor. E por último, você pegou o K igual a 3. Quando você pega o K igual a 3 e eleva ao quadrado, que é aquele K, estou exatamente na cúpula, né? K igual a 3, eleva ao quadrado dá 9, esse aqui corta com esse. Aí deu 0. Então, deu exatamente a origem, tá vendo? Deu exatamente a origem aqui, ó. Então, essas aqui são as curvas de nível para esses 4 níveis citados aqui. Ficou claro, gente? Se quisesse fazer outros valores, poderia, beleza? Mas aqui eu fiz para esses 4. 0, 1, 2 e 3. Bom, para finalizar, a gente poderia generalizar função de mais de uma variável. Nesse caso aqui a gente viu 2 variáveis, né? Mas aqui é só para vocês entenderem
que no mundo real, na verdade, as coisas elas dependem mais de duas variáveis, na verdade. Então, nesse caso aqui, eu peguei uma receita de fabricação de um produto, sei lá, você vai pegar, você vai fazer comida, vai fazer comida lá na sua casa, né? Aí quanto que vai custar seu almoço? Logicamente você vai ter feijão, vai ter arroz, vai ter carne, vai ter verdura, vai ter alguns ingredientes, né? Então esses ingredientes aqui, a quantidade de ingrediente aqui, você que vai escolher, beleza? Então, cada um desses ingredientes que você escolheu, eles vão custar um valor para compor seu almoço. Então, imagine que você pegou esse X1 aqui, seria feijão, arroz, batata, tal, tal. O feijão custou tanto, o arroz custou tanto, a batata custou tanto. E depois, se você multiplicar a quantidade de feijão que você usou, vezes o preço dele, mais a quantidade de arroz, vezes o preço dele, mais a quantidade de batata, vezes o preço dele, você vai ter o custo do seu almoço. Então, esse aqui é um exemplo bem simplório para poder mostrar para vocês que essas funções de mais de uma variável, ela tá intrínseca na nossa vida, né? Ou seja, ela aparece em todo lugar que você pode imaginar. Por onde que você olha, você vai ter uma função de mais de uma variável atuando, porque no mundo que a gente vive, tudo é controlado pela economia, né? Pelo capitalismo, digamos, e tudo isso é um custo, né? A vida da gente é assim hoje em dia, então, a aplicação mais básica que eu poderia mostrar para vocês de onde que se aplica essas funções com N variáveis, e o valor de N aqui vai depender do que você precisa estudar, é exatamente nesse mundo da economia. Ou seja, tudo que você for pensar hoje vai ter um custo, e esse custo vai depender das variáveis que você está estudando em questão. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Nós temos ainda alguns minutos. Dúvida da aula de hoje ou de outras aulas, algum que vocês queiram destacar? Temos ainda alguns minutos. Beleza. Terminar até quarta, e aí se vocês podem me falar no grupo ou no Classroom, que eu vou estar respondendo, assim, na medida do possível eu respondo. Beleza, então. Até mais, então, Vinícius. Fica com Deus, gente. Até quarta. Até, Iodemes, Alberto, André.